Olá, quarto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de História. Eu espero que vocês tenham corrigido todas as atividades da aula passada. Aproveito para pedir desculpas porque a prof tinha corrigido, cometido um erro de digitação, né? Ao invés do século XIX, eu coloquei século XXIX, coloquei um X a mais e aí aumentou 10. Então vocês desculpem, tá? A gente sabe que alguns erros eles podem acontecer, então eu peço para vocês ficarem atentos. Sempre que a prof tiver corrigido alguma coisa errada ou que vocês não concordem, porque todo mundo pode cometer erros, a gente já conversou sobre isso, eu peço que vocês me avisem pelo aplicativo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos hoje dar início ao nosso capítulo 2, que tem o nome de Quando Tudo Começou, como viviam os primeiros grupos humanos, tá bom? Então abram o livro de vocês, lá no capítulo 2, para a gente poder começar a conversar sobre do que se trata esse capítulo. E aí, vocês vão perceber que bem lá na página de entrada, nós temos, de um lado nós temos imagens, né, desenhos dos grupos, né, que viviam há muitos anos atrás, dos nossos antepassados, e do lado direito, no mesmo, como se fosse o mesmo local, pessoas trabalhando para poder registrar, coletar todas as informações que esses vestígios dos homens antepassados, né, dos grupos antepassados nos deixaram. Então aqui nós temos, por exemplo, olha, um homem, um ancestral nosso, fazendo o que a gente já aprendeu, que é desenhos nas cavernas, no interior das cavernas, que são as pinturas rupestres. E aqui a gente tem uma pessoa tirando foto, tentando investigar quais seriam, né, o que esses ancestrais queriam dizer com esses desenhos. E aí nós vamos aprender qual que é a função dessas pessoas aqui, ó, que estão buscando os vestígios, né? Antes da gente começar no conteúdo, eu queria que vocês pensassem o seguinte: os primeiros grupos humanos que viveram na Terra, será que eles viviam como nós vivíamos? Será que eles tinham a mesma quantidade de informação? Será que eles se vestiam como a gente? E a alimentação? Será que naquela época, por exemplo, tinha um McDonald's para eles poderem se alimentar? E como será que era a roupa que eles vestiam? Será que era igual à nossa? Será que eles usavam uniforme? Vamos lá para a gente começar a descobrir sobre esses nossos antepassados. E aí nós vamos perceber que os primeiros registros humanos, eles só foram possíveis graças às pistas, né, que os nossos ancestrais, que foram os nossos antepassados, as pessoas que viveram muito antes da gente, sobre essas pistas que eles deixaram ao longo do tempo, né? E aí, gente, lá no primeiro capítulo de História, nós vimos que essas pistas, né, elas são de fundamental importância para a gente poder entender um pouco sobre a história, né, sobre tudo aquilo que já aconteceu. E essas pistas nada mais são do que as fontes históricas, né? E aí nós vamos perceber ao longo desse capítulo que os primeiros grupos humanos, a maioria das fontes que eles nos deixaram foram fontes, algumas fontes materiais, né? Alguns tipos de artefatos que são instrumentos que eles construíram ao longo do tempo que eles viveram. E a gente tem muitas pistas, também pistas que foram deixadas na caverna, né? As pinturas rupestres, que são as fontes, né? As pistas de fontes visuais. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Será que esses homens, esses ancestrais, né, que popularmente muita gente chama de homem da caverna, e nós vamos ver porque eles se abrigavam, eles levam esse nome porque eles se abrigavam na caverna, será que esses primeiros grupos humanos, eles nos deixaram fontes, algum tipo de fonte escrita?
Será que eles já faziam uso da escrita? Não, nós vamos ver que esses homens, esses primeiros grupos humanos, eles viveram há 2 milhões e meio, mais ou menos, de anos atrás, né? Bem antes do nascimento de Jesus. Já a escrita, ela foi criada há mais ou menos 400 mil anos atrás. Então, ela é bem mais recente do que os primeiros grupos humanos. Então, nessa época, né, que a gente vai começar a estudar agora, que são dos primeiros grupos humanos, nós não vamos ter nenhuma fonte escrita. Eles não faziam o uso da escrita para poder registrar o modo como eles viviam, tá? E aí nós vamos aprender também que tem um profissional, que são os arqueólogos, que são de extrema importância para a gente poder desvendar como esses primeiros grupos humanos viviam. E aí, gente, lá na página 38, a gente tem assim, um pensando sobre. Os primeiros humanos são chamados de primitivos. Entretanto, algumas pessoas utilizam de maneira equivocada a palavra primitiva para caracterizar povos que têm uma história e uma cultura diferente. Os seres humanos que viviam na pré-história são apresentados frequentemente como seres atrasados, ignorantes e brutos. Você concorda com essa visão? Ao pensar sobre essas questões, considere os desafios e a importância das criações humanas feitas naquele período. Então, gente, eu não pedi para vocês registrarem, né? Eu pedi a gente tinha que acompanhar a leitura e aí vocês podiam discutir em família. Quando a gente fala de uma coisa primitiva, quer dizer que é uma coisa que na nossa concepção não é uma coisa que está atual, uma coisa que está ultrapassada. Mas será que esses primeiros grupos humanos que viviam lá na pré-história, eles viviam de maneira ultrapassada? Pode ser que na nossa visão de hoje, sim. Mas vocês concordam que eles foram extremamente importantes? Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, né, um pouco mais para frente, que eles foram responsáveis pelo domínio do fogo, né? Eles descobriram como fazer o fogo e aí utilizaram isso para poder facilitar a vida deles naquela época. E olha o tanto que o fogo para a gente hoje também é importante. Então aqueles grupos humanos, aqueles primeiros grupos humanos, eles fizeram várias descobertas que nos auxiliam nos dias de hoje. Então será que eles são primitivos só porque eles viviam de uma maneira diferente e eles tinham uma cultura diferente? Né? Eu acho que não. E quero que vocês reflitam junto com a família sobre essa questão, tá bom? E aí nós vamos lá. Os primeiros registros humanos. Nós vamos perceber, gente, que os responsáveis por nos mostrar, nos contar como os primeiros grupos humanos viviam, são os arqueólogos, né? Os arqueólogos, junto com os historiadores, eles buscam conhecer a história da humanidade e aí eles vão procurando pistas para poder nos contar. E os arqueólogos, gente, eu coloquei uma foto aqui na lateral, olha, os arqueólogos geralmente eles trabalham em sítios arqueológicos, que são espaços que eles vão fazendo escavações e vão tentando descobrir vestígios, né, que podem ser fósseis, que são restos de animais ou de vegetais, né, alguns ossos. Tem alguns arqueólogos que encontraram ferramentas que esses primeiros grupos utilizavam. E aí como que eles trabalham? Eles trabalham através das escavações, né? Porque vocês concordam comigo que ao passar dos anos, a paisagem, tudo foi se modificando, e aí eles não conseguiam achar coisas de 2 milhões e meio de anos atrás na superfície da Terra. Então eles trabalham com escavações e eles vão procurando esses vestígios, né? E aí eles vão coletando essas informações a partir dessa escavação e aí vão estudando, né, esses vestígios e junto com os historiadores eles conseguem nos contar como essas pessoas viviam, como esses primeiros grupos humanos viviam, tá bom? E aí nós vamos ver que nós temos vários sítios arqueológicos
né, no Brasil. E aqui em Minas Gerais nós temos muitos sítios arqueológicos. E aí um sítio arqueológico muito importante é o de Lagoa Santa, porque lá foram que os arqueólogos encontraram o fóssil da primeira mulher que viveu no Brasil, que é esse fóssil aqui, ó, né? E aqui tem uma possível feição que ela teria, né? Que é a Luzia. E a Luzia, gente, ela ficou muito tempo lá no Museu do Rio de Janeiro, que é aquele que pegou fogo, né? Porque tem muitos fósseis que são levados para os museus para serem preservados, né? E qual que é a importância do descobrimento desse fóssil, né? Os fósseis, eles nos ajudam também a contar a história dos nossos antepassados. E aí, um objeto, para ele ser considerado um fóssil, gente, ele precisa ter no mínimo 11 mil anos, né? Ele tem que ser de mais ou menos 11 mil anos atrás, ou ele tem que pertencer a algum grupo de plantas ou animais que já foram extintos, né? Por exemplo, vocês devem ter escutado muito falar sobre fósseis de dinossauros. Como os dinossauros já foram extintos, então tudo que a gente achar a respeito de dinossauro, né, daquela época que eles ainda existiam, é considerado um fóssil, tá bom? E aí, gente, dentro desses primeiros registros humanos, a gente tem a pintura rupestre, que é uma fonte, né, histórica visual. E as pinturas rupestres, elas são um conjunto de representações, geralmente desenhos e pinturas, que foram feitos pelos homens que viviam na pré-história, né? E aí eles desenhavam e pintavam no interior das cavernas, né? Ou do lado de fora também, sobretudo nas rochas, tá? E aí eles representavam o cotidiano deles, né? Então é como se eles estivessem fazendo desenhos de como eles viviam. E aí então tinha desenhos sobre caça, sobre rituais religiosos, né? Como nós temos hoje o culto, a missa, eles também tinham os rituais deles, né? Como eles se alimentavam, quais são as armas e utensílios que eles fabricavam. Então aqui eu coloquei, olha, duas pinturas rupestres para vocês verem. Então aqui, ó, tem eles caçando aqui, tem eles aqui, provavelmente, aqui também estavam caçando, olha, caçando com outros utensílios, parece um arco e flecha, tá? Então, as pinturas rupestres, elas também nos ajudam a contar, a recontar como os povos pré-históricos viviam, tá bom? E aí, gente, eu vou deixar como sugestão aqui para vocês, depois que vocês assistirem a aula, vocês acessarem o QR Code lá da página 41, que mostra como como é o interior, né, de uma caverna. Então, como será que é o interior? Vocês já visitaram alguma caverna? Aqui em Minas Gerais nós temos algumas cavernas. Vocês já foram em alguma caverna, alguma gruta? E aí, quem não foi, tem como visitar esse interior dessa caverna a partir da leitura desse QR Code. Então eu vou lembrar como que a gente faz a leitura do QR Code. A gente tem que baixar no nosso celular o aplicativo que chama Bernoulli Play, clicar no ícone que é leitura de QR Code e apontar, olha, como se eu apontasse o celular para fazer a leitura do QR Code. E aí vai abrir no que a gente gostaria de assistir, tá bom? Agora vamos para a correção das atividades lá do antes de seguir, da página 42. Era só atividade 1 e 2. Então vamos lá. Cite alguns vestígios que os cientistas podem usar para descrever o modo de vida dos homens primitivos ou dos homens pré-históricos. Então a gente pode usar, olha, esqueletos, né, que são os ossos que eles acharam, que os arqueólogos acharam. A gente pode ter cerâmicas, a gente pode ter armas, né, que são as ferramentas que eles utilizavam. Tem vários vestígios que a gente pode utilizar para descrever o modo de vida dos homens primitivos, tá bom? A gente pode colocar aqui as pinturas rupestres, tá? Número 2. Apresente as características que um vestígio pode ter para ser considerado um fóssil. Então, gente, estava falando no nosso livro, e eu falei aqui também, para ser considerado um fóssil, um vestígio deve ser datado em pelo menos 11 mil anos,
ou pertencer a um grupo de plantas ou animais que já foram extintos, tá? Então fiquem atentos a essa questão da data, porque um vestígio recente, ele não pode ser considerado um fóssil. Um vestígio que tem 20, 30 anos, ele não é considerado um fóssil, tá bom? Corrijam, continuem dando certinho, tá? Então vamos para a próxima, o próximo item do nosso livro, que é a divisão da pré-história. Então, gente, nós vimos lá no capítulo 1 também a questão da linha do tempo. A linha do tempo é como se fosse uma linha mesmo, olha, que a gente está vendo uma seta, onde a gente tem a separação do tempo em fatos importantes, né? Então, a gente organizou, por exemplo, a linha do tempo da pré-história. Ela está aqui organizada de maneira que a gente consiga entender como cada grupo vivia e qual tempo, em qual tempo que eles viviam, olha. E aí, qual que é essa ordem até chegar nos dias atuais? O primeiro surgimento, né, que a gente sabe, dos grupos humanos, né, dos grupos lá da pré-história, dos homens da pré-história, é de 2 a 2 milhões e meio de anos atrás, né? Olha, ó, aparecimento do gênero humano. E aí depois nós temos o período que a gente vai ver logo em seguida aqui, que é o período do Paleolítico. Depois nós vamos ter o período do Neolítico, a Idade dos Metais, e aí 4.000 anos antes de Cristo a gente tem um fato muito importante, que é a invenção da escrita. E aqui, gente, olha, nós vamos perceber que cada grupo, né, do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, fizeram descobertas que foram extremamente importantes para nos auxiliar no modo como vivemos atualmente, tá? Lá no início do vídeo, gente, eu não tô me recordando aqui se eu falei a data correta, tá? Mas essa aqui é a data correta do surgimento da escrita, que é 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, se a gente está no ano de 2020 depois de Cristo, olha quanto tempo atrás a escrita foi inventada. E aqui nós vamos perceber que a pré-história, ela foi dividida em 3 períodos para facilitar o nosso estudo. Então, os homens pré-históricos viveram na era do Paleolítico, do Neolítico ou da Idade dos Metais. E nós vamos estudar cada parte, né, da pré-história de maneira separada. Então, o Paleolítico ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada, tá? E esse Paleolítico, o período, né, que a gente considera, que os historiadores consideram como Paleolítico, é de 2 a 2,5 milhões de anos atrás a 12.000 anos atrás, tá? E no Paleolítico, gente, nós vamos ver algumas características. Olha, os grupos humanos, eles caçavam, né? Eles se abrigavam em cavernas, eles fizeram a descoberta do fogo, tá? Então, eles desenvolveram artefatos. Então, todas essas descobertas nós vamos estudando à medida que a gente for vendo sobre o Paleolítico, tá? No Paleolítico, gente, algumas características que a gente pode considerar do período Paleolítico. A primeira característica é que esses homens, eles viviam em pequenos bandos, em pequenos grupos, né? Que são de aproximadamente 30 pessoas. Então, não viviam em comunidades muito grandes, tá? E como que eles se alimentavam, né? Eles caçavam, eles pescavam e eles colhiam frutos e raízes. Ou seja, na época, né, da pré-histórica do Paleolítico, a gente não tinha os alimentos como nós temos hoje, de maneira industrializada. Eles só se alimentavam daquilo que eles conseguiam coletar, né, caçar na natureza, tá? Eles fabricavam instrumentos de osso, madeira e pedra lascada. Por isso se chama a Idade da Pedra Lascada. Esses artefatos, gente, eles utilizavam para poder pescar, para poder caçar, né? Tudo, eles fabricavam esses artefatos, esses instrumentos, para poder facilitar a vida deles, tá?
Outra característica desses homens pré-históricos é que eles se abrigavam do frio, né, da chuva, nas cavernas, no interior das cavernas. Então eles procuravam as cavernas para poder se abrigar. E para poder se abrigar também dos animais muito grandes, né? Porque alguns animais eles não conseguiam caçar. Então eles se abrigavam no interior dessas cavernas, que os animais não conseguiam ter acesso, para poder se esconder. Era um esconderijo deles também. E também para poder se esconder principalmente do frio, tá? Eles eram o que a gente chama de comunidades nômades, né? Ou seja, eles não tinham um lugar fixo para morar. Nós, gente, hoje todo mundo mora em algum lugar, numa casa, né? Num apartamento. Então, nós não somos comunidades nômades. Os homens primitivos, né? Os homens pré-históricos, eles eram nômades. Ou seja, eles mudavam de lugar de acordo com a necessidade. E qual que era essa necessidade? Aqui vocês estão vendo, olha, eles estão próximos a rios, né? Eles sempre procuravam ficar próximos aos rios, né? À água. Por quê, gente? Porque eles precisavam de água para a sua sobrevivência, né? Além do alimento que está disponível na água, nos peixes, eles precisavam de água também para poder beber, tá? Então, esses grupos, eles mudavam de acordo com a necessidade. Então, eles iam mudando em busca de alimento, em busca de água. Então, eles não tinham moradia fixa. Porque se eles se fixassem em um lugar e aquela disponibilidade de recursos da natureza se acabasse, como que eles iam viver? Como que eles iam viver sem água? Como que eles iam viver se eles já tivessem caçado os animais todos que tinham ali? Então, eles iam mudando. Então, eles eram nômades, né? Eles iam mudando de lugar de acordo com a necessidade de alimentação, né? E de lugares que fossem mais seguros para eles poderem sobreviver, tá? E aí, gente, na ponta do lápis, eu não pedi para vocês fazerem também, mas eu quero que vocês pensem junto com a família. Quem fez, ótimo. Quem puder fazer agora, também eu vou ficar muito, muito feliz, né? Com a iniciativa, mas quem não tiver feito, eu quero que discuta com a família. Olha, imagine se fosse possível viajar no tempo. Não seria fantástico encontrar uma criança da sua idade que vivia na pré-história? Quantas experiências diferentes vocês poderiam compartilhar? Escreva um texto contando como seria esse encontro. Então, gente, se vocês puderem escrever, eu acho que fica bem mais legal. Como que seria encontrar com uma pessoa que vive completamente diferente do modo como vocês vivem, né? Uma pessoa que não usa as mesmas roupas que vocês, uma criança que nunca brincou num celular, que nunca foi a um parquinho, né? Que nunca frequentou escola, que não sabe ler nem escrever. Como seria encontrar com uma pessoa dessa? Vocês acham que ela poderia contribuir, né? Falando sobre a vida dela, contribuir para vocês repensarem o modo como estão vivendo, né? Como será que essas crianças se divertiam naquela época? Então, isso é para vocês pensarem, né? Comentarem com a família, tá? E aí, lá na página 45, a gente tem o antes de seguir. E aí, o antes de seguir estava pedindo assim, ó. Cite 2 características dos povos que viveram durante o Paleolítico. E aí, nós temos várias características que eu coloquei nos slides anteriores. Mas a gente pode colocar que eles viviam em pequenos grupos, que eles eram nômades, né? Que eles se alimentavam através da caça, da pesca e da coleta de frutos e de raízes, né? Que eles produziam as ferramentas, os utensílios que eles iam utilizar. Tem várias respostas que poderiam ser colocadas aqui. Eu coloquei mais de 2, mas aí vocês podem colocar, né? Escolher 2 dessas características ou colocar mais também, não tem problema, tá bom? O próximo, olha, identifique a imagem que representa uma característica do modo de vida das pessoas que viveram durante o Paleolítico. Essa também, gente, estava muito fácil. Olha, aqui eu tenho uma plantação, ó. No Paleolítico, estava falando que eles plantavam? Não, né? Eles colhiam os frutos, mas tinham plantações assim? Não. A letra B, olha, aqui já tem
eles estavam vivendo, já tinha tipo umas cabaninhas, né? Um modo de moradia um pouco diferente. Tinha isso na pré-história? Não. Aqui, ó, na letra D, aí que tem uma casa mesmo. Na pré-história tinha casa. Os homens, os nossos ancestrais, os homens da pré-história, eles viviam em casa? Não. Então, na letra C, olha, a gente tem aqui eu acho que isso aqui é uma caverna, né? Então tem o modo como eles viviam, caçavam. Então a resposta certa da número 4 é a letra C, tá? No número 5, tá assim, explique a relação entre o modo de vida nômade e a busca por alimentos. Então, gente, o que nós podemos concluir? Os homens da pré-história, eles não se fixavam, né, em nenhum lugar, porque eles sempre estavam em busca de alimento. Então, a permanência dos homens em algum lugar estava condicionada à disponibilidade de alimentos, né? A redução dos alimentos que tinham em determinados locais fazia com que eles mudassem, né, impulsionava o deslocamento do grupo para outro lugar, tá? Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, gente, ó, tá fora de ordem, tá? Aqui, ó, o C é antes do I, tá bom? Desculpa, tá? Então vamos lá. Vou ler a resposta que eu coloquei aqui para vocês. Quem tiver colocado resposta parecida está ok, tá bom? A permanência dos humanos em um lugar estava relacionada, né, à disponibilidade de alimentos. A redução dos alimentos disponíveis impulsionava o deslocamento do grupo para um outro local, tá bom? Agora vamos lá. No número 6 estava assim: leia o poema a seguir. Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que um homem ainda não sabia construir sua casa. Então, disputava a caverna com bichos e era sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Então, gente, o que está falando aqui? Está falando da moradia dos homens da pré-história. E aí, esses sinais que eles estão falando, o que vocês acham que são esses sinais? São as pinturas rupestres, né? Que eles deixavam no interior das cavernas e também, porque aqui está falando seus sinais, desenhos, né? Então são as pinturas que eles deixavam no interior das cavernas. E aí pode ser que eles tenham deixado outros sinais também. Alguma ferramenta, né? E aí que a gente, através do trabalho dos arqueólogos, a gente consegue ter acesso atualmente, né? Aí a letra A está escrito assim, olha: descreva o tipo de moradia apresentado pelo poema. Então está falando aqui, ó, os grupos humanos, eles viviam em cavernas temporariamente, para se protegerem do frio e dos animais que ameaçavam a vida deles. Não havia muitos objetos nas suas moradias temporárias. Vivia-se apenas com o básico para a sobrevivência. Então, gente, como eles eram nômades e eles viviam se deslocando, no interior da caverna não tinha muitos objetos. Eles tinham lá apenas o que era necessário para a sobrevivência deles naquele momento, né? E aí, na letra B está assim, ó, indica o nome dos sinais deixados nessas moradias. Então, nas cavernas, né, nas paredes das cavernas, aqui está falando de desenhos. Então, que desenhos que são esses? São as pinturas rupestres, tá bom? E aí, nós vamos começar a ver as criações humanas durante o período do Paleolítico. E a principal, né, criação durante o período do Paleolítico foi o controle do fogo, porque ele permitiu ao homem se aquecer do frio, né, cozinhar o alimento, defender dos animais ferozes, iluminar a caverna e a mata durante a noite. Vocês imaginam, gente, antes da criação, né, do domínio do fogo, do domínio do fogo, o homem pré-histórico, quando chegava à noite, a única iluminação que tinha era a iluminação da lua, né? Não é igual hoje que a gente tem a luz. Agora você imagina no interior de uma caverna, que é um ambiente todo fechado, né? Quando eles dominaram o fogo, eles puderam iluminar dentro da caverna. Quando estava muito frio também, se aquecer, os alimentos puderam ser cozinhados, né? Por exemplo, quando eles tinham
eles caçavam, né? Então eles podiam cozinhar esse alimento. Então foi uma criação durante o período paleolítico que foi muito importante para o homem da pré-história. E aí, uma outra, né, criação importante foi uma criação importante, né, e por isso ficou conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, foi esse domínio de como manusear as pedras e construir instrumentos, né, ferramentas e até armas que facilitavam a vida do homem da pré-história. Então aqui tem ele tentando fazer um machado, né, que é um artefato que ele utilizava na mão, ou que ele utilizava também em cabos, né, de madeira, para poder caçar, para poder conseguir, né, e até para poder coletar determinado alimento, né, determinada fruta, e isso facilitava muito a vida dele durante esse período paleolítico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, assista a aula de novo, ou me mande as dúvidas pelo aplicativo da escola. No ícone do atendimento tem o Fale com o Professor, tá? E aí, o que eu vou pedir para vocês como para casa, que está no roteiro de atividades? Vocês vão ler as páginas 47, 48 e 49 e vão realizar as atividades Aprendendo Mais, da página 50, e o Antes de Seguir, da página 51, ok? Um beijo, até a próxima aula.